Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Há dias em que a alma parece silenciosa demais. Dias em que abrir os olhos já exige força. Em que a rotina pesa, as tarefas perdem o brilho, os sonhos parecem distantes, e até o sorriso vira esforço. Dias em que você olha ao redor e pensa: por que nada faz sentido? Por que meu coração parece vazio? Para onde eu estou indo, afinal? Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Não perdido, mas em pausa. Não sem valor, mas em reconstrução. Não sem propósito, mas sendo preparado para um propósito maior. Porque o vazio nem sempre é abandono. Às vezes, o vazio é o útero espiritual onde Deus está formando algo novo. Às vezes a aparente quietude é Deus reorganizando sua alma por dentro, limpando aquilo que te cansou, curando o que você escondeu e silenciando tudo aquilo que não era sobre você, mas sobre expectativas alheias. O coração não perde a direção de repente. Ele apenas cansa de carregar o que não é dele. Então, se hoje sua alma parece silenciosa, não se culpe, não se apresse, não se condene. O céu também tem noites antes do nascer do sol, e nenhuma madrugada dura para sempre. Nesse lugar de aparente vazio, Deus está te lembrando: eu não te abandonei, eu estou te preparando. A vida ainda tem sentido. Você só está sendo chamado a encontrá-lo lá dentro, onde a voz de Deus mora, e onde Ele está construindo uma nova versão de você. O que a neurociência diz sobre propósito? Sentir propósito não é luxo emocional, é necessidade biológica. O cérebro humano foi projetado para buscar sentido. O córtex pré-frontal, região responsável pela motivação, clareza e direção, funciona como uma bússola interna. Quando você acorda sabendo por que está vivendo o que vive, quando seus passos têm intenção, seu cérebro libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores da alegria, do foco, do entusiasmo. Você sente força, você sente esperança, você sente movimento. Mas quando o propósito se perde, quando o coração se desconecta daquilo que faz vibrar a alma, o cérebro entra em estado de economia emocional. A energia baixa, o prazer desaparece, a motivação evapora, e o que antes era clareza vira névoa. Não é preguiça, não é fraqueza, é o cérebro tentando sobreviver ao vazio de sentido. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Nada está perdido dentro de você. A neuroplasticidade, a capacidade da mente de se renovar, permite reconstruir caminhos, acender novas conexões e reencontrar a direção mesmo depois do caos. Mesmo que hoje você esteja cansado, confuso, vazio, sua mente pode ser reensinada a sentir propósito. Seu coração pode redescobrir sentido. E sua alma pode reencontrar o chamado que o céu sussurra desde sempre. Propósito não é algo que você inventa, é algo que você lembra. E o silêncio que você vive hoje pode ser exatamente o espaço onde Deus prepara a revelação do próximo passo. O que a Bíblia diz sobre propósito? Você não está vivo por acaso. Você não respira ao acaso. Existe propósito até no ar que entra e sai do seu peito agora. A Bíblia declara isso com firmeza e ternura. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes do primeiro choro, antes da primeira queda, antes das marcas, das dúvidas e dos dias difíceis, Deus já sabia quem você seria. Você não foi um acidente na história. Você foi intenção divina, escolha do céu, sonho que ganhou forma. E continua. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Nada em você é aleatório. Nem o tempo de alegria,
nem o tempo de espera, e nem esse silêncio que parece tão pesado agora. Deus não improvisa. Ele conduz, Ele molda, Ele prepara. Até nos dias em que você sente que está parado, o céu está em movimento por você. Às vezes, o propósito não está perdido. Ele só está amadurecendo, se desdobrando, mudando de formato para te levar mais longe. Você não perdeu seu propósito. Não pense isso nem por um segundo. Ele não foi cancelado. Ele não expirou. Ele não foi arrancado de você pela dor, pelo tempo ou pelas circunstâncias. O propósito está aí dentro, respirando com você, sussurrando no silêncio, aguardando o momento certo para florescer de novo. Porque o mesmo Deus que te levantou uma vez, te levantará outra. E aquilo que hoje parece pausa, na verdade é preparo. Causas comuns da sensação de falta de propósito. Excesso de comparação. Você olha para os lados, vê a caminhada do outro, as conquistas do outro, os frutos do outro, e começa a achar que está atrasado, que perdeu o tempo certo, que está ficando para trás. Mas a alma não corre contra ninguém. A jornada do espírito não segue relógios humanos. O propósito não tem cronômetro, tem tempo perfeito. Comparação cria pressa. Pressa cria ansiedade. E a ansiedade te faz esquecer que Deus trabalha em silêncio, no ritmo do amadurecimento, não da pressa. Flores diferentes não desabrocham na mesma estação. Há sementes que brotam rápido e outras que crescem em raízes profundas antes de aparecer. Talvez o que parece demora seja apenas Deus te fortalecendo por dentro, para que ninguém roube o que Ele está prestes a te entregar. Você não está atrasado. Você está no tempo de Deus. E o tempo de Deus nunca falha. Pressão por resultados imediatos. Vivemos em uma geração que quer tudo agora. Respostas rápidas, milagres instantâneos, resultados visíveis, sem tempo de raiz. E essa pressa silenciosa vira peso no coração. Você começa a achar que não está fazendo o suficiente, que sua vida só tem valor quando produz algo para mostrar, que propósito é algo que precisa aparecer, logo urgentemente. Mas o propósito não nasce com barulho. Ele é semente, e semente não grita, não chama atenção, não impressiona. Ela cresce escondida, no silêncio da terra, enquanto ninguém a vê. O propósito não se revela com pressa. Ele amadurece no tempo certo, como o ouro é provado no fogo. A alma é amadurecida no tempo. Há processos que só o silêncio ensina. Há respostas que só a espera revela. Há destinos que só a paciência alcança. Quando Deus está plantando algo em você, o resultado não aparece primeiro nas mãos, mas no coração. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Não tenha medo do tempo. O que vem de Deus não apressa, aprimora. Desconexão com valores internos. Quando você vive no automático, a vida vira rotina e a alma vira eco. Você acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas, paga contas, e no fim do dia, percebe que fez tudo, menos viver de verdade. O vazio não nasce da falta de tarefas. Ele nasce da falta de sentido dentro delas. Quando você se afasta dos seus valores, quando ignora o que sua alma realmente precisa, você começa a perder a si mesmo em meio às exigências do mundo. A desconexão com seus valores internos é como desligar a bússola da alma. Você até caminha, mas não sabe para onde. Você se movimenta, mas não progride. Você existe, mas não floresce. Propósito não é sobre ter tudo planejado. É sobre estar alinhado com o que te faz verdadeiro, com o que honra quem você é, não com o que o mundo exige que seja. Às vezes, o desânimo não é falta de força, é falta de alinhamento. Quando você vive longe do que acredita, a alma começa a adoecer devagar, pedindo retorno ao essencial. Fé, verdade, presença, propósito e amor. Voltar aos seus valores é voltar para casa. E toda cura começa quando você decide voltar.
Feridas emocionais não curadas. Há dores que não somem só com o tempo. Algumas feridas não cicatrizam sozinhas. Elas silenciam, mas continuam respirando dentro de você. Traumas, rejeições, perdas, humilhações, palavras que feriram. Momentos em que você precisou ser forte quando só queria ser amparado. Tudo isso pode abalar o sentido da vida. A dor acumulada rouba o brilho da missão, esgota a força interior e cria a falsa sensação de que você não nasceu para grandes coisas. Mas aqui está a verdade do céu. Deus não cancela sua promessa por causa das feridas que a vida te deixou. Ele não olha para você e diz: você tem rachaduras demais para ser usado. Ele olha e diz: é exatamente aí, nas rachaduras, que minha luz vai entrar. Dor não te desclassifica. Ela te prepara. Ela te molda. Ela te torna sensível ao sofrimento dos outros e profundo na compaixão. Coisas que quem nunca quebrou, dificilmente aprende. A ferida que você carrega não é prova de fraqueza. É território onde Deus vai revelar força. A dor te marcou? Sim, mas não para te limitar, para te lapidar. E quando você entrega essa dor ao céu, ela deixa de ser peso e se torna propósito. Como reencontrar o propósito da alma? Volte para o silêncio que cura. Quando a alma perde o rumo, o mundo grita ainda mais alto. Tarefas, expectativas, comparações, cobranças. Tudo tenta ocupar o espaço que deveria ser seu. Mas propósito não nasce no barulho. Ele floresce no silêncio. Por isso, volte. Não para o ruído que te distrai, mas para o lugar onde o céu sussurra dentro de você. Desligue o barulho externo e, principalmente, o interno. Silencie as vozes da comparação, os pensamentos de eu deveria estar mais longe e o medo de não ser suficiente. Pare, respire, ore, escreva aquilo que você sente, até o que você não consegue explicar, porque muitas vezes a alma sabe o caminho, mas você só escuta quando tudo ao redor se cala. No silêncio, você não encontra apenas descanso, você encontra direção. Encontrar-se é reencontrar Deus dentro de você, e é nesse encontro silencioso que o propósito começa a reaparecer, não como pressão, mas como paz. Reconheça seus valores mais profundos. Antes de saber para onde ir, você precisa lembrar quem é, porque propósito não começa no futuro. Propósito começa na essência, e a essência se revela naquilo que importa de verdade. Pergunte ao seu coração, com honestidade e silêncio: o que realmente me move? O que desperta minha compaixão? O que eu faria mesmo se ninguém aplaudisse? O que, quando vivo, me faz sentir inteiro? Os valores profundos não gritam, eles sussurram, e por isso, às vezes, se perdem no barulho do mundo, nas expectativas alheias, nas pressões externas, nas comparações que drenam a alma. Mas quando você se reconecta com o que é sagrado em você, o propósito não precisa ser encontrado lá fora. Ele brota de dentro. Propósito não é pressão, é alinhamento. É quando a vida volta a pulsar com sentido e não com cobrança. E saiba, se algo faz seu coração vibrar, não é coincidência, é direção. É o céu te lembrando do que foi colocado dentro de você antes mesmo do seu nascimento. Quando você honra seus valores mais profundos, você não apenas descobre o propósito, você passa a vivê-lo. Aceite os ciclos da alma. A alma também tem estações. Há tempos de clareza, onde tudo parece encaixar, e o caminho se ilumina diante dos seus olhos. Mas também há tempos de neblina, onde você não enxerga o próximo passo, apenas sente o chão sob os pés, e precisa confiar que Deus está guiando o resto. E tudo bem. Propósito não é uma linha reta. É um jardim que floresce por fases. É uma construção silenciosa. É um mistério que se revela aos poucos. No tempo certo, não no seu tempo. A neurociência chama isso de processo adaptativo.
O cérebro precisa de períodos de pausa e reorganização para integrar experiências, maturar decisões e descobrir novos caminhos. Por isso, quando você não sabe para onde ir, não significa que perdeu o propósito. Significa que está sendo preparado para o próximo capítulo. Aceitar os ciclos da alma é reconhecer que nem sempre você vai entender o agora. Às vezes, Deus coloca você no escuro para fortalecer sua visão interna. O silêncio também fala. A pausa também constrói. Você não precisa se apressar para chegar quando Deus ainda está te ensinando a ser. Confie no ritmo do céu. O propósito não te abandonou. Ele está sendo alinhado dentro de você. O que hoje parece vazio, amanhã pode ser visão. O que hoje parece pausa, amanhã pode ser recomeço. O que hoje parece silêncio, amanhã pode ser resposta. Continue caminhando, mesmo sem ver tudo. A fé não precisa de paisagens claras. Ela precisa apenas de um passo de cada vez. Transforme sua dor em missão. Há dores que você não escolheu, mas que te escolheram para crescer. Há lágrimas que pareciam inúteis, mas regaram força dentro de você. As cicatrizes que carrega não são sinais de fraqueza. São marcas de quem sobreviveu ao que muitos não suportariam. A ciência chama isso de crescimento pós-traumático. Quando a dor, ao invés de destruir, expande. Quando a alma aprende, amadurece, desperta. E o reino espiritual confirma. Deus não desperdiça sofrimento. Ele não causa tudo, mas transforma tudo. Ele não remove toda dor, mas faz cada dor gerar propósito. O que hoje te aperta, um dia será o motivo pelo qual alguém respirará, aliviado. O que te feriu, um dia se tornará o testemunho que abre portas para a cura de outra alma. Lembre-se, Davi só venceu Golias porque aprendeu a lutar no pasto. José só chegou ao palácio depois do poço e da prisão. Paulo só pregou graça porque conheceu seu próprio espinho. As histórias mais poderosas do céu nascem de cicatrizes curadas. Porque quando Deus restaura alguém, Ele nunca restaura para voltar igual. Ele restaura para te enviar. Não fuja da sua história. Honre o caminho que te formou. A dor que você enfrentou pode ser a ponte para libertar outros. E talvez o sentido que você tanto busca esteja nas feridas que você ainda não aceitou como parte do seu chamado. Transforme a dor em missão. Transforme o choro em semente. Transforme o passado em testemunho. Deus não te levantou para apenas sobreviver à vida. Ele te levantou para ser resposta nela. Feche os olhos. Sinta o ar entrando e saindo. Deixe o peito desacelerar, o coração se acalmar. E ore comigo. Pai, há dias em que o mundo parece pesado demais. Dias em que o corpo levanta, mas a alma continua deitada. Dias em que o silêncio machuca e o futuro parece nublado. Mas hoje, mesmo com perguntas, mesmo com incertezas, eu escolho confiar, porque o Senhor não desistiu de mim. E se eu ainda respiro, é porque o teu propósito ainda pulsa dentro de mim. Restaura meu ânimo, Senhor. Devolve a chama que a vida tentou apagar. Renova meus pensamentos. Alinhe meu coração e reposicione meus passos. Me mostra, com paciência, quem eu sou aos teus olhos. E para que fui criado, eu solto o peso que não consigo carregar. Eu descanso o que não sei. Eu te entrego o controle e recebo tua direção. Ainda que eu não veja o caminho inteiro, eu caminho. Ainda que eu não sinta tudo, eu creio. Ainda que pareça lento, eu sei. O Senhor está me conduzindo. O Senhor está comigo. Há um propósito me esperando. E eu não vou desistir antes de encontrá-lo. Amém. O propósito da sua vida não é um cargo. Não é uma função, uma conquista ou um título humano. Propósito não é aquilo que você faz. É aquilo que você carrega. Propósito é presença. É consciência desperta. É espírito alinhado. É alma lembrando quem é e de onde veio. Quando você se reconecta com Deus, não apenas encontra respostas. Você se reencontra consigo mesmo.
você começa a lembrar que nunca esteve perdido, apenas distante da sua essência. O chamado não sumiu. Ele apenas estava esperando o seu silêncio, a sua entrega, o seu despertar. Propósito não é performar para ser visto. É existir com sentido, mesmo quando ninguém vê. É servir onde os olhos não alcançam. É florescer antes de ser percebido. É confiar antes de enxergar o caminho completo. Quando você olha para o céu e diz: Senhor, conduz os meus passos. O céu responde com direção, mesmo quando o chão parece incerto. Se essa palavra tocou sua alma, declare aqui nos comentários. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar no propósito de Deus. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de reconexão, propósito e cura interior. Lembre-se, seu propósito não está atrasado. Seu propósito não foi cancelado. Ele está se formando, respirando, amadurecendo, florescendo no invisível, para depois aparecer no tempo perfeito. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.